Boa tarde a todos e a todas. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Nicolas, quórum. Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é do livro de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 6 de 3 de 2023. Expediente. Projetos de lei números 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 7/2023, autoria do vereador Valmir D'Agostin. Projeto de lei número 8/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Projeto de lei número 9/2023, de autoria do vereador Juarez Jesus dos Santos. Requerimentos número 93, 94 e 98/2023, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Requerimentos número 95 e 96/2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Requerimentos número 97 e 100/2023, de autoria do vereador Daniel Antunes. Requerimento número 99/2023, de autoria do vereador Juarez Jesus. Requerimentos números 101 e 102/2023, de autoria do vereador Obadias Benones. Indicação número 97/2023, de autoria do vereador Daniel Antunes. Indicações números 98 e 107/2023, de autoria do vereador Juarez dos Santos. Indicação número 99/2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Indicação número 100/2023, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Indicações número 101, 102, 103, 104 e 105, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Indicação número 106/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicações número 108 e 109/2023, de autoria do vereador Jair Alexandre. Indicações número 110 e 111/2023, de autoria do vereador Obadias Benones. Indicação número 112/2023, de autoria do vereador Manuel Rosenque. Decreto SG número 521/2023, de 28 de fevereiro de 2023. Nomeia Arleu Ronaldo da Silveira ao cargo de secretário-geral. O prefeito do município de Criciúma, no uso de suas atribuições, conforme o artigo 50, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, resolve nomear Arleu Ronaldo da Silveira, CPF número 486-672-009-30, matrícula número 66219, para exercer o cargo em comissão de secretário-geral a partir de 1º de março de 2023. Criciúma, 28 de fevereiro de 2023. Clésio Salvaro, prefeito municipal de Criciúma. Wagner Espíndola Rodrigues, secretário-geral. Desta forma, damos as boas-vindas ao vereador Toninho da Figueira. Seja bem-vindo, em nome de todos os vereadores. Fique à vontade nessa casa, que lhe é de direito essa cadeira. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Pela ordem, o vereador Juarez de Jesus. Declina. Vereador Salésio Lima declina. Vereador José Paulo Ferrarese.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o público aqui presente e também o que nos assistem pelas redes sociais. Senhores vereadores, há pouco a minha assessora Thaís entra em contato com a ouvidoria do município, solicitando informação sobre um paciente, segundo o menino que atendeu lá, disse que a Secretaria de Saúde do município suspende o atendimento na ouvidoria da saúde do nosso município. E somente as informações serão fornecidas lá na unidade de saúde. Se isso for verdadeiro, é hoje. Se isso for verdadeiro, nos entristece, porque quando lá na unidade de saúde, os atendentes colocam no sistema de saúde, o paciente pergunta: quanto tempo será que vai demorar essa minha consulta? A resposta, todos os senhores e as senhoras sabem, vai demorar bastante, vai demorar muito. E quando ele for lá perguntar na unidade de saúde, se pelo menos os profissionais dissessem: ó, tu colocou a tua consulta há 3 meses atrás, mas você está na posição número 50, número 100, número 200, que nem isso é fornecido. Então, eu acho que vereadores, líderes de governo, vamos repensar, levar essa matéria. Vereador Júlio Kaminski, Comissão de Saúde, nós solicitamos uma reunião com o secretário de Saúde e precisamos levar essa matéria também a ser tratada na Secretaria de Saúde, vereadores. Não dá para, claro que se nós tivéssemos uma saúde para 30 dias, consultou na unidade, foi encaminhado para o especialista, é 30 dias, porque é tão fácil finalizar essa fila de espera. Vamos acreditar que o prefeito investisse 5 milhões de reais, o governo investisse 5 milhões de reais para encerrar a fila de espera na nossa cidade, quanto o governador do estado está investindo. Esperamos que realmente acabe essa fila de espera. Como diz, não é uma crítica, é uma projeção que precisa ser feita. Se nós queremos nossos irmãos, as nossas irmãs vivos, é dessa maneira. Vou dizer para vocês que essa semana eu encontrei um senhor, ele disse: Paulo, fui na unidade de saúde, estou com a cabeça dessa maneira, e sabe o que é que ele tinha? Um tumor na cabeça por lá de fora. E daí eu liguei para o Acélio, passei a foto, disse: posso bater uma foto? Fui até a secretaria. Obrigado, vereadora Giovana, obrigado, vereador Zairo Casagrande. E eu fui na secretaria. E esse senhor não tinha encaminhamento. Vereadores, é importante vocês escutar isso, vereadores. Esse senhor não tinha encaminhamento. E eu levei esse senhor, que foi atendido de imediato, porque o secretário se preocupou, e o médico fez um encaixe. Sabe o que é que esse senhor tinha? Câncer. Câncer na cabeça. Então, por isso, vereadores, que eu acredito que nós temos que tratar com muito carinho isso, vereadores. Dizer para o secretário que é importante tratar os pacientes como se fossem irmão deles. Eu sei que o secretário tem sentimento. Eu sei, e eu vi, vereadores, mas lá dentro da Secretaria de Saúde. Não vim aqui denunciar ninguém, e uma profissional disse: o vereador está aqui. Chegou uma senhora pedindo informação sobre uma consulta dela, e ela disse: senhora, o vereador está aqui, já vou falar na frente dele, que para ele saber também que informação a Secretaria de Saúde não dá mais. Então, por isso, não tem dúvida se foi suspenso os trabalhos, por isso foi a semana passada, vereador Daniel, que até me deixa nervoso. Não demos mais informação, é lá na unidade de saúde, a informação aos pacientes, aqui não se dá mais. Então, nós, vereadores, tem lei que protege, né, todas as informações dos pacientes, mas nós, vereadores, era o pouco que nós fazia, porque o papel do vereador, às vezes, é um pouco difícil, nós queremos fazer mais. E olha, eu vou dizer para vocês, tenho certeza que cada um de nós
já salvou algumas vidas. Aqueles que trabalham na saúde, pode ter certeza. Deus me colocou, e colocou vários vereadores aqui, vereador Jair, vereador Miri, hoje orei de Jesus. Deus nos coloca nos lugares certos, às vezes no momento certo, para salvar vidas. Então queremos um olhar, vereadores, um olhar verdadeiro, um olhar que traz, né, satisfação de as pessoas morar aqui em Criciúma. E é uma cidade boa, o prefeito tem falado, é uma cidade boa, mas tem essas pequenas coisas que podem ser mudadas. Obrigado, senhor presidente, obrigado aos vereadores que me concederam o seu tempo. Senhor presidente, comecei agora, né? O horário aí. Meu boa tarde, senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, o meu boa tarde a todos, shalom a todos. Senhor presidente, minha palavra aqui, está ligada a um videozinho que semana passada nós fomos surpreendidos pelo valor do combustível, do valor da gasolina, do álcool, enfim, do aumento no preço do combustível. Queria que passasse o videozinho do candidato ainda, presidente da República. Primeiro, eu acho um total absurdo o Brasil aumentar o preço da gasolina e do óleo diesel quando nós somos autossuficientes. Era possível você ter preço internacional quando o Brasil era importador de petróleo, era importador de óleo diesel, era importador de óleo cru, mas o Brasil é autossuficiente. O pré-sal é a mais importante descoberta de petróleo do século XXI. Sabe? Então não tem nenhuma explicação aumentar o gás, nenhuma explicação aumentar a gasolina aqui dentro, e a gente importando gasolina dos Estados Unidos. O Brasil era exportador de gasolina. Isso chama-se submissão. Isso chama-se efetividade, complexo de vira-lata. O Brasil não precisa disso. O Brasil não tem... A Petrobras não é dona do Brasil, é o Brasil que é dono da Petrobras. Então não tem sentido aumentar o óleo diesel, não tem sentido aumentar a gasolina, não tem sentido estar comparado a preço internacional. O Brasil pode estabelecer os seus preços. Esse é o dado concreto. Deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, eu acho um total absurdo. O que se faz para ganhar uma campanha, né? Mentira, uma hipocrisia. E nós fomos surpreendidos aí por aumento do combustível, a oneração do PIS, CONFINS, a partir de semana passada, os valores altos. Tem, não aqui em Criciúma, mas no estado tem posto de gasolina vendendo o litro a R$8, né? Então, um absurdo isso. Fiz estou usando esse tempo aqui, coloquei aquele vídeo porque mostra a hipocrisia dos nossos governantes, né? Quem está feliz é aquele que fez um L, votou, deve estar feliz a vida, enchendo o tanque de gasolina, de álcool, né? Porque está um absurdo isso. A arrecadação, o governo Bolsonaro desonerou, e essa oneração do combustível chega em torno de 28 bilhões. Cadê o olhar para o povo mais pobre, né? Cadê a picanha, que o pessoal está esperando chegar a picanha, né? Então isso é um absurdo, né? O nosso governo anterior, Jair Messias Bolsonaro, desonerou, né? O preço da gasolina ficou estável e a economia estava crescendo. A economia estava crescendo, né? O PIB do ano passado, vereador Toninho, lembra? Vereador, o senhor tem 1 minuto do vereador Badias. Ok. Ok, obrigado, vereador Badias. Ano passado, a economia, 2022, teve um PIB maior, quase 3% de crescimento, de avanço. E o povo brasileiro estava no caminho, estava no trilho. Mas
a maioria escolheu esse presidente por fazer esse tipo de propaganda, foi iludido, enganado, enganou aquele que ele conseguiu. Nós já sabíamos que ele ia fazer isso. O caráter de alguém se manifesta. Esse é o caráter, infelizmente, desse presidente, que infelizmente está acostumado, querendo a autonomia do Banco Central ainda. Meu Deus do céu, graças a Deus que o Banco Central tem a sua autonomia, não pertence, né, mais ali a manobra do presidente e nem do ministro da Fazenda, porque senão o Brasil estaria mais no prejuízo do que investir naquele que mais precisa na nação brasileira, que é o povo humilde, o povo simples, que precisa colocar combustível, vereador. Né? Não é riqueza, não é luxo, não é vaidade de ninguém, o povo precisa colocar combustível. Mas, infelizmente, com o preço que está, o preço alto que está o combustível hoje, infelizmente, nós vamos ter muita gente andando de transporte público, né? Porque o combustível está altíssimo. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Obadias. Com a palavra, o vereador Obadias Benoni. Você tem 2 minutos. Toda segunda-feira eu tô com a voz cansada. Muito ruim. Senhor presidente, muito boa tarde. Cumprimentar também os nossos nobres vereadores, dar boas-vindas ao nosso querido Toninho da Figueira, Antônio Córdova. Essa casa sempre é sua, seja muito bem-vindo. Cumprimentar o público que está nos assistindo, que Deus abençoe cada um de nós. A minha fala hoje na nossa reunião, nossa sessão de comissão de obras, meio ambiente e também, olha, é bastante coisa, tá? Abastecimento, emprego, agricultura. Hoje nós tivemos a pauta de agricultura. Nossa comissão, senhores vereadores, presidente, nós tivemos um acordo entre nós de ouvir, né, os setores da prefeitura, como trouxemos aqui o meio ambiente na semana retrasada, me corrija, foi passada, né, semana passada. Fomos até a prefeitura conversar com o secretário Tita Belloli, trouxemos hoje o Vanderlei José Zilli, vereador, hoje gerente da gerência da agronegócio, agricultura, espanou. Pouco tempo, tinha muita coisa para a gente alinhar, mas ele fez um resumo daquilo que está acontecendo, e em cima dessa conversa, vereador Zairo, já a gente consegue ver algumas possibilidades que a nossa comissão e esta casa pode brigar, pode lutar, pode ir além ajudando esse setor que é muito importante. Então essa era a minha fala, para deixar bem antenados os vereadores ali, essa nossa comunicação é muito importante, a gente está transmitindo a vocês. Infelizmente essa questão que o pastor Jair traz afeta todos nós, não só no preço do combustível, o brasileiro vai sentir dentro lá na hora de comprar comida também, porque tudo aumenta. Quando a gasolina aumenta, tudo nesse país, infelizmente, aumenta. Então nosso cidadão brasileiro está cada vez mais indo para baixo. Isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Giovana Vitor Mondardo. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, vereadora, aquele público que nos assiste aqui no plenário também de maneira virtual. Democracia é uma delícia, né, vereador? Eu acho ótimo mesmo. Só a gente, quando fala, é preciso saber também o mínimo do que ali na frente está nos esperando. Primeiro que o Conselho Administrativo da Petrobras só será empossado em abril. Dali se começa a política também de congelamento e mudança de preço da política internacional da Petrobras. Da paridade, diga-se de passagem, feita pelo Bolsonaro e que entrega dinheiro aos estrangeiros. Com ação. Temer, mas pautada também pelo governo Bolsonaro. Bom, mas eu vim trazer boas notícias, vereadores. Boas notícias porque na semana passada estive em Brasília e além das demandas junto aos deputados, a gente conquistou algumas coisas fundamentais aqui para esse momento. Vou anunciar algumas coisas boas e vou oficializar mais para frente. A gente também conseguiu a notícia de que as bolsas do CNPq e da CAPES
que são bolsas de pesquisa para as universidades, serão também ampliadas para aqueles que não foram contemplados nesse ajuste de 40% que não era reajustado desde 2010. Já no primeiro e segundo mês de governo Lula, a gente conseguiu conquistar avanços significativos, o retorno do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família e também o reajuste estratégico das bolsas de pesquisa para os pesquisadores brasileiros universitários que tanto demandam para a construção de uma educação digna e de qualidade para o nosso país. Da mesma forma, a garantia desse reajuste que a gente conquistou lá junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, eu levei uma demanda do Instituto Federal de Santa Catarina, que nos procurou na véspera da minha viagem, vereador. Eu levei um ofício, um pedido para o término do prédio desse que é o único instituto federal de toda a nossa região, de quase 500 mil habitantes, que está com um prédio inacabado há anos. E a gente conquistou o recurso de 2,5 milhões para entregar para o IFSC, para poder terminar essa construção do prédio. Da mesma forma, 1,5 milhão para o Centro de Inovação daqui de Criciúma, que também, se tudo funcionar e as datas calharem, teremos a presença da ministra Luciana Santos, a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui na nossa cidade e por todo o estado de Santa Catarina para conhecer o nosso ecossistema de inovação. Então, são essas as boas notícias e fico à disposição também, presidente, para a construção de novas pautas, mas, acima de tudo, para a construção de uma democracia que paute com as informações verídicas, com o momento que a gente vive, que são 100 dias, de não falar dos mais de 16 milhões de joias que Bolsonaro tentou trazer para o Brasil para botar no próprio bolso. Então, vamos falar da realidade, vamos falar daquilo que muda a vida das pessoas de verdade. Questão de ordem concedida. Senhor presidente, questão de ordem é para pedir para que encaminhe as condolências à família da servidora Vanessa Manuel da Silva, que faleceu na última sexta-feira. Obrigado, senhor presidente. Entendido de plano. Com a palavra, José Zairo Casagrande. Você tem 2,5 minutos. José Zairo. Zairo José. Nós somos em 12, todos com Z. Mas há muitos anos a gente vem com nesse mês especial que é o mês da mulher, né? Essa pauta aqui. Desde 2014 a gente aborda essa pauta aqui nessa tribuna. Então eu gostaria de usar esse pequeno tempo no horário político, primeiro para saudar as nossas caríssimas 3 vereadoras, né? Se não me engano, nós tivemos 3 suplentes, a Juscelia, a tia Cindy e a Sandra, se não me engano, também que assumiram, e que da importância, né, de ver crescer a presença feminina em qualquer espaço de decisão. Mas, ao mesmo tempo que esse mês faz toda essa celebração, deve também haver um momento para a gente refletir, principalmente sobre algumas estatísticas que são muito chocantes. A principal delas é de feminicídio. Eu anotei aqui o nome da presidente da Câmara de Vereadores de Juazeiro, que foi assassinada sexta-feira, Yane Brena, a quem também nós prestamos nossa homenagem. Um levantamento de Santa Catarina de 4 anos, de 2016 a 2020, né? Fala em 213 mulheres vítimas de feminicídio em Santa Catarina. Então, fazendo a conta, uma mulher é morta violentamente a cada 7 dias no nosso estado. Isso é totalmente inaceitável, né? Então, é o outro lado em que nós temos que refletir e além de comemorar. Que esse mês de março, então, seja de celebração e reflexão, uma vez que o melhor presente que podemos dar de Dia Internacional da Mulher é cerrar fileiras por uma sociedade justa, inclusiva e humana para todas e todos. Obrigado. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski. Então, com a palavra, Manuel Rosengue, você dispõe de 7 minutos.
presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras, vereadores, público presente que nos assiste pelas redes sociais, muito obrigado pela audiência e boa tarde a todos. Olha, instituído a partir da data de 27 de março, definida pela OMS como uma data de combate à prevenção, e prevenção, né, ao câncer coloretal, o mês de março é dedicado à cor azul marinho e traz um alerta sobre a importância da prevenção de verminoses e de doenças gastrointestinais nos animais. Por que é tão importante políticas públicas sobre saúde e bem-estar animal? Um estudo demonstrou que mais de 60% das doenças infecciosas humanas são zoonoses. Todo ano, cerca de 3,5 milhões de pessoas morrem devido às zoonoses. Outro estudo constatou que a prevalência de animais parasitados pode chegar a 75% dependendo das condições de higiene. Os cães, por exemplo, podem ser portadores e transmitir mais de 60 enfermidades consideradas zoonoses, constituindo relevante fonte de infecção de bactérias, fungos, parasitas e vírus. O aumento crescente do número de cães e gatos domiciliados em todo o país para companhia e guarda aliado ao estreito contato físico com o tutor possibilita maior exposição aos parasitas e às enfermidades parasitárias. Infecções parasitárias demonstram ser mais prevalentes em crianças e populações socioeconomicamente desfavorecidas por causa da prática de higiene inconsistente. Portanto, como estamos no mês de março, mês azul marinho de prevenção de verminoses e doenças gastrointestinais, eu convido a todos que estão nos assistindo, inclusive os colegas e as colegas vereadoras, para uma live que faremos agora na quarta-feira próxima, às 19 horas, com a médica veterinária doutora Natália Búrigo. Lembrando que, segundo a ONU, o custo de reduzir os riscos e prevenir pandemias pode ser 100 vezes menor do que os gastos com a resposta, ou seja, com a doença instalada. Então, levarmos políticas a sério, melhor dizendo, de prevenção, é importante. A gente fala muito aqui de saúde curativa, mas com certeza, se fizermos uma saúde preventiva, teremos um resultado bem importante, né, nos custos, tanto econômicos e financeiros, como de produtividade e de um ambiente mais saudável. Sei que essa live é uma pequena ação, né, mas se fosse somada a políticas públicas consistentes de prevenção, o resultado veríamos seria bem melhor. É isso, presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Miri D'Agostinho. Senhor presidente, membros nobres vereadores, a todos que nos acompanham esta noite, quero saudar o vereador Toninho. Seja bem-vindo a esta casa, seja das suas causas sociais, e com certeza que nessa casa fará ainda mais defesa dessas classes. Hoje, a nossa Comissão de Obras, Trabalho e Renda, Agricultura e Meio Ambiente, liderada pelo vereador Obadias, recebemos o gerente da agricultura nesta casa, trazendo informações importantes, falando muito da geração de emprego e renda. Hoje temos mais de 10 mil empregos diretos na agricultura, temos em torno de 760 famílias que prestam relevante serviço à nossa sociedade. Se percebe que estamos no caminho certo, mas temos que avançar. Eu acho que essa casa tem que pegar uma pauta muito importante, a procura de uma linha de crédito ainda mais para a agricultura, que possa expandir ainda mais.
sempre digo, se a agricultura não planta, a cidade não janta. Então, por isso, acreditamos que é uma pauta muito importante, presidente, onde estamos ouvindo a cada secretário do governo, cada gerente, para que possamos dar o norte e encaminhemos pautas importantes para esta casa. Se percebe que esta casa tem trazido pautas que muito nos orgulha, né? A questão de geração de emprego e renda, o meio ambiente, o vereador Paulo Ferrarese sempre pautado na saúde, que com certeza é uma pauta também que temos que agregar e trazer mais informações, vereador Daniel, para que possamos juntos construir cada vez mais, dar qualidade de vida às pessoas que vivem nessa cidade. Então, essa pauta é de suma importância. Para você ter uma ideia, Criciúma, aí, nossa região, não tinha o plantio de soja. Com o plantio de soja que veio essa cidade, está um faturamento anual de 18 milhões, né, de reais para a cidade. Então, acreditamos que se vem desenvolvendo um grande trabalho. O vereador Zaire, quando trabalhava no Banco do Brasil, fomentava esses recursos para a agricultura. E precisamos avançar. Eu acho que procurar a nível de Estado, de governo federal, nosso deputado, para trazer, com certeza, uma linha de crédito, para incrementar ainda mais a agricultura na cidade. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, Daniel Antunes. Boa tarde, senhor presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, quem nos assiste pelo plenarinho e também pela TV Câmara. Também desejando boas-vindas ao nosso colega vereador Toninho da Figueira. Seja bem-vindo. O que me traz a esta tribuna nessa tarde, senhor presidente, é comentar o que elevou o nome da nossa cidade nesses últimos 2 finais de semana ao cenário nacional, através do esporte, que pela 3ª vez consecutiva o STU National abriu o calendário de competições no país em Criciúma. A primeira semana foi dedicada à modalidade Street, que aconteceu entre os dias 23 e 26 de fevereiro. Já na segunda semana, de 2 a 5 de março, aconteceu a modalidade Park. Neste ano, a cidade ainda recebeu o Paraskate. Importante salientar que o skate e a arte urbana andam de forma interligada. Em 2023, associado ao campeonato, ocorreu no dia 4 de março um mega festival Urb Music, que encheu as dependências do Parque Prefeito Altair Guide, atraindo pessoas de vários locais. O festival foi embalado pelas bandas Nat Roots, não sei se pronunciei certo, das Aranha, Flora Matos, além de atrações locais. Durante os 2 finais de semana, Criciúma recebeu mais de 130 atletas na categoria Street e Park, além do staff de profissionais preparados para receber todos os espectadores e amantes do skate. A estimativa de público foi de 16 mil pessoas que passaram durante os 2 finais de semana e que estiveram no evento da STU National. E o STU demonstra a importância do esporte e o quanto Criciúma, através da Fundação Municipal de Esportes, que tem como presidente o senhor Neto Gione, investe em todas as modalidades, fortalecendo a base em nosso município. Criciúma, nos últimos 2 anos, tem sido referência e está entre as 10 cidades que mais se destacam no esporte. O trabalho de base feito através do programa Mais Esporte, Mais Futuro tem corroborado para a formação de novos atletas, além, claro, de trabalhar vários aspectos multifatoriais, impactando e transformando a vida de cada participante. O skate tem crescido e encantado o mundo, e não é diferente em nossa cidade. A Fundação Municipal de Esportes, a FME, tem investido incansavelmente, onde, atualmente, mais de 2.800 crianças e adolescentes são atendidos em nossos projetos sociais. E para o ano de 2024, temos como objetivo passar de 4.000 participantes. Parabéns, FME, parabéns, Criciúma. Obrigado. Era isso, presidente. Com a palavra, Toninho. Antônio Lembralite. Toninho. Não. Toninho. Então, Toninho da Figueira, seja bem-vindo ao retorno nessa casa. Você tem 7 minutos.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores. Quero saudar aqui a pastora Sandra, a da Rosa, né, o Tiago, saudando também o Anderson, saudando eles ao saldo Geraldo, que não pôde estar presente, o Niltinho, pessoas que hoje estão tomando a frente do projeto Segunda Chances, o qual vem fazendo um belo trabalho junto ao município de Criciúma. Também quero agradecer ao secretário Wagner, né, ao secretário Arleu da Silveira, pela oportunidade a mim dada esta casa novamente. É uma honra, né, fazer parte desta casa. Tenho certeza que quero dar o meu melhor aqui, enquanto nesse tempo que eu vou ficar são 3 meses, mas quero dar o meu melhor. Muitas pessoas me perguntam qual é a tua pauta, Márcio, vereador Márcio. Minha pauta é buscar o melhor para o nosso município. Independente da bandeira, eu quero procurar fazer o meu melhor. Eu sei que o tempo ele é curto, mas com certeza vou buscar sempre fazer aquilo que as pessoas fizeram por mim, né? Pois foram 1.239 votos. Com certeza estou plantando e vou plantar para 2024, né? Vou plantar, como diz o vereador Paulo, a gente vem plantando, né, vereador? Para o futuro, né? Então, quero dar o meu melhor. Quero também agradecer esses votos, em nome deles, agradecer meus filhos Paloma, Raul e Camille, e sempre buscando fazer o melhor, né? Enquanto eu estiver nesta casa, enquanto eu estiver lá fora fazendo meu trabalho social, sempre procurar dar aquela qualidade de vida para as pessoas que nós acreditamos. Obrigado, senhor presidente, obrigado, vereadores, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Com a palavra, o vereador Márcio Darós. Senhor presidente, colegas da mesa, colegas vereadores, ao público que nos assiste. Hoje eu quero comentar aqui sobre uma situação que está deixando a gente bastante chateado, que é essa questão das pichação que estão acontecendo na nossa cidade. O governo vem investindo bastante, tanto em obras de infraestrutura quanto de turismo. Só porque a gente está observando que, infelizmente, esses pinchadores aí estão deixando a nossa cidade com um aspecto feio. Eu sei que a cidade ela vai crescendo, vai trazendo esses problemas, mas infelizmente isso não deveria estar acontecendo em nossa cidade. A gente já ouviu falar, já estive conversando também com o pessoal do batalhão, porque realmente isso é um crime, é caso de polícia, mas como a gente sabe que nem assaltante, que a gente está vendo aí que eles estão acabando soltando, imagine um pinchador. Então, a gente peço atenção a nós, colegas vereadores, e também para a população, que vigie realmente isso. Não podemos deixar a nossa cidade toda pintada, feia, pinchada, porque isso acaba deixando os prédios públicos e privados também, e a gente observa que tem vários prédios privados aí que também estão passando por essa situação. Então, era isso que eu queria deixar a minha mensagem hoje, e muito obrigado. Com a palavra o vereador Nicola Martins. Você dispõe do tempo da vereadora Roseli de Luca Pisolo. Muito obrigado, vereadora Roseli. Eu achei que a senhora utilizaria o tempo, por isso que eu perguntei. Muito obrigado. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, público que nos assiste. Primeiro, destacar como representante dessa casa no comitê para a implantação do Centro de Inovação. Na semana passada nós tivemos reunião sobre a implantação do Centro de Inovação. Destacamos, inclusive, já uma pré-divisão interna de como vai ficar para os setores que vão ser instalados dentro do Centro de Inovação. Inclusive, trago aos vereadores, se tiverem empresários interessados em investir no Centro de Inovação, ou seja, de terem espaço lá dentro para poder instalar suas empresas, colocar seus CNPJs lá,
fica à disposição, podem vir conversar comigo, porque eu tenho toda essa divisão interna lá para poder passar para vocês. Agradecer a vereadora Giovana por também estar se envolvendo com esse tema. É importante que a gente esteja junto nessa construção, e toda última quinta-feira do mês existe a reunião desse comitê para a implantação do Centro de Inovação. Segundo ponto, presidente, dizer para o vereador Jair que se surpreendeu o senhor, não me surpreendeu. Mas é porque no primeiro momento o senhor comentou aqui, não, porque essa situação surpreendentemente, não, para mim não foi surpreendente, acredito que para o senhor também não tenha sido surpreendente. E por fim, presidente, comemorar previamente o resultado de um processo licitatório que aconteceu na tarde de hoje, onde foram abertos os envelopes para concessão do Teatro Elias Angeloni, depois de muitos e muitos anos em que nós precisávamos encaminhar a concessão do Teatro Elias Angeloni, hoje à tarde foram abertos os envelopes. A empresa Lemos Evento Limitada, que é a empresa que administra o hangar em Tubarão, e que também tem sócios que são do minhaentrada.com.br, do site minhaentrada.com.br, venceram esse processo licitatório, então agora segue para poder fazer a assinatura do contrato, então ainda não está 100% finalizado, mas foi a empresa que entrou nesse processo e que venceu na tarde de hoje, na abertura dos envelopes do envelope às 2 da tarde, por 20 anos, vai administrar o Teatro Elias Angeloni, num processo que foi iniciado quando eu estava no governo do município, criando o Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI, depois seguiu com o Rafael Cândido, com o Marcos Simolim, com o Guilherme Zocchi. Eu quero parabenizar esses três por terem dado encaminhamento e tido o sucesso que até então nós estamos tendo. Um processo que seguiu a Instrução Normativa 22 do Tribunal de Contas, que é a instrução normativa que trata sobre concessões e parcerias público-privadas, que deve ser seguida para todo o processo de concessão, ou seja, tem que encaminhar para o Tribunal de Contas antes, para ter a aprovação do Tribunal de Contas antes de abrir o processo licitatório. Isso seguiu todos os trâmites. E uma licitação que vai garantir um teatro ainda melhor para o criciumense, porque garante produção local na galeria, garante produção local no Teatro Elias Angeloni, um processo que foi debatido também com o Conselho Municipal de Cultura, foi apresentado para eles as premissas que seriam dadas para a concessão do Teatro Elias Angeloni, aquele espaço onde hoje está a Biblioteca Municipal Otávio Gadzinski, Dona Tila Borba, perdão. A Biblioteca Municipal Dona Tila Borba será alocada num novo espaço, e aquele espaço onde hoje está a biblioteca ficará à disposição dessa empresa para poder instalar um gastropub, um bar, um café, um bar de stand-up também, como já foi ventilado, enfim, várias possibilidades que existem para aquele local, para dar ainda mais vida para aquele espaço que está logo ao lado do Parque Municipal Prefeito Altair Guide, e que a gente viu, principalmente agora com o STU, que eu quero parabenizar os organizadores, e em especial o deputado Daniel Freitas, porque eu sei lá em 2021 o quanto o deputado Daniel Freitas se mobilizou para poder acontecer o evento não iria, até 2 dias antes do evento, ele não iria acontecer, e a gente sabe o que estava acontecendo para não realizar o evento no ano de 2021, e o deputado Daniel Freitas mobilizou a cidade inteira, mobilizou tudo que era possível para poder viabilizar o evento, mas existiam forças que não queriam com que ele acontecesse em 2021. Então, parabéns ao deputado Daniel Freitas por ter buscado construir a pista, por ter buscado viabilizar o evento, e eu tenho certeza que todo o parque, agora ao lado, o Teatro Elias Angeloni, com a concessão, vai ser ainda melhor, porque é o caminho. Logo, logo teremos outras concessões, como a Câmara brigou também, mas logo, logo teremos outras concessões, como o próprio restaurante do Parque das Nações e outras situações que teremos por conta do Programa de Parcerias e Investimentos. E, novamente, obrigado, vereadora Roseli. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum.
Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Oitava sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente. Indicação 97/2023. Autor Daniel Frederico Antunes. Construção de uma lombada na rua Abílio Cardoso dos Santos, de frente ao número 101, bairro Mineira Nova. Indicação 98/2023. Autor Juarez de Jesus dos Santos. Poda das árvores existentes à margem da Avenida Centenário, nas proximidades da Igreja Assembleia de Deus Centro. Requerimento 93/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. A. Quantos veículos o Poder Executivo de Criciúma possui para os trabalhos e atendimento à população? Quantos próprios, quantos terceirizados? B. Como estão os pagamentos de impostos como IPVA e licenciamentos requeridos na pergunta anterior? C. Se solicita também a porcentagem de veículo com película escura nas laterais do carro. D. Que se envie um relatório com o ano de fabricação de cada veículo e a frequência que é realizada manutenção dos carros com demonstrativo das datas. E. Que sejam descritos com as especificações acima todos os carros do município e prestadores de serviço. O requerimento está em discussão. Com a palavra, proponente do requerimento, Giovana Mondardo. Nobres colegas, eu trago esse requerimento principalmente porque na semana passada, na segunda-feira passada, eu comentei sobre esse assunto e fiquei refletindo e vi que o vereador Obadias também fez uma solicitação sugerindo uma espécie de software para acompanhar e monitorar, né, os documentos, as CNHs dos servidores, os documentos dos carros, enfim, eu achei uma excelente ideia, vereador. E faço esse pedido agora, enquanto a gente não tem esse software, que eu torço e farei votos para que seja também implementado, enquanto a gente não tem, que a gente vai ter que monitorar coisas básicas do Executivo. Porque parece que passou batido a morte de um jovem que, inclusive no dia 4 agora, nesse final de semana, caminharam, né, fizeram uma carreata, fizeram um movimento, pararam lá no Parque das Nações e não se comenta no assunto. Não se comenta. Ora, é possível, e está tudo bem assumir o erro, mas tomar as devidas proporções e, principalmente, definições do que precisa ser feito daqui para frente. Acho que me parece, e torço para que tenha sido, vereador, somente um deslize de não ter um acompanhamento. Mas agora a gente é obrigado a fazer um pedido solicitando documentos dos carros da prefeitura para ver se está em dia. Isso é um desaforo, porque isso é básico. Eu li hoje numa matéria, vereador, alguém falando assim, e a oposição? Qual é a proposta para a cidade? Ora, se nós precisarmos ficar discutindo licenciamento de carro, vai ser difícil apresentar um projeto para a cidade. Mas a gente quer, diga-se de passagem. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação o requerimento. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 94/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. A. É possível promover uma política de isenção de pagamento de rotativo a motorista que comprove em baixa renda? B. Os moradores das ruas demarcadas com cobrança por zona azul podem, de alguma forma, ser isentos da cobrança de rotativo? O requerimento está em discussão. Com a palavra, proponente do requerimento, Giovana Mondardo. Vereadores, esse requerimento chegou também pela demanda da população, que pelo aumento do número de vagas, né, para o rotativo, e perceberam que tem dificuldade, por exemplo, de estacionar na frente do seu empreendimento. Porque tem que pagar, às vezes, 20, 30 reais por dia para trabalhar das 8 às 5. Tem isso, que é uma questão, você tem que pagar. Estacionar na frente do seu empreendimento, tem que pagar. Da mesma forma,
Aquele cidadão que chega para estacionar, mas é baixa renda, mas anda de carro. Não importa. É um veículo. Se a gente sabe que hoje o transporte coletivo está prejudicado por vários motivos, e a gente sabe disso, o meio de transporte individual também precisa ser considerado. Então, chegou para a gente essa demanda da possibilidade, e aí eu tenho tentado marcar uma agenda com a empresa que gerencia o transporte rotativo da cidade, com uma certa dificuldade. Tá? Então, eu faço esse pedido aqui formalmente, porque irei até a sede da empresa que faz a gerência do transporte rotativo, porque entendo que há uma demanda necessária. A previsão é que também se aumente significativamente nos próximos meses, porque tem um processo, né? E aí quero aqui deixar claro mais para a população que está nos assistindo, vereador, que eles estão passando fases. A fase de implementação, que aumenta em 2.000 vagas, a fase de ampliação, que vai até julho, se não me engano, ou abril, não, julho, que vai aumentar em mais 3.000 vagas. Então, todas aquelas vagas ali ao redor da Praça do Congresso, nas laterais ali, também serão do rotativo. Então, há que se entender que com esse aumento de vagas é possível que a arrecadação aumente. Portanto, se há possibilidade, então é esse o questionamento. Por favor, vereador, fica à vontade. Vereadora Giovana, eu quero me colocar à disposição, porque recentemente eu estive, inclusive, na Gerestar, para conversar com eles, me colocar à disposição, inclusive, para passar os contatos, o Davi, meu assessor, passar para o Giovanni, enfim, para que a gente consiga viabilizar essa reunião também. Com certeza. Obrigada, vereador. Eu acho que é fundamental, porque entendendo que há uma demanda socioeconômica para atingir para uma população que trabalha em frente aos seus comércios, eu acho que eu quero avançar especialmente nisso, porque é inadmissível que a pessoa vá trabalhar e tenha que pagar R$20 no dia... Ah, já acabou o tempo? Ah, tá. Tá, vou concluir. Então, eu acho que é inadmissível, porque se a gente fala tanto de facilitações para o empreendedor, enfim... Claro, vereador, fica à vontade. É a primeira vez que isso acontece, vereadores. Estão pedindo a parte para mim? Mas, vereadora Giovana, isso é uma pauta importantíssima, viu? Ali em frente do Bistec Grande, ali também não tinha estacionamento rotativo. E aquelas duas torres, tem outros prédios ali, e tem a área comercial, são lojas que foram colocadas ali. Imagine só, o comerciante ter que pagar, situação que o país está enfrentando. Aí economia, aí pagar ali o rotativo diariamente é difícil. Então, eu acho que esse requerimento é sumamente importante de poder fazer essa reunião, me coloca à disposição também para isentar justamente os moradores hoje, né, daqueles prédios ali, dos condomínios, né, e também a área comercial. Obrigado pela parte. Obrigada, vereador. Por favor, fique à vontade. Acho que essa parte tem que virar meme. Muito boa tarde. Obrigado pela parte. Esse requerimento interessante. Como presidente da comissão de obras, que também nós temos essa pauta também para tratar a questão do transporte, seria interessante, nós vamos estar agendando para trazer, para estar conversando aqui com a gente, essa empresa, a gente entender também os processos, para tornar público, até a população saber de fato, diante disso que você traz aqui, que é muito importante. Muito obrigado pela parte, algo inédito nessa. A honra, vereador. Gente, muito obrigada, viu? Acho que essa é a disposição que a gente precisa ter. Eu acho que há uma demanda que a gente está acompanhando, pode ser que agora não seja um problema para todos os colegas, não tenha chegado ainda, mas isso vai se tornar, com certeza, pelo aumento de mais de 3.000 vagas. Isso vai, em algum momento, causar algum frisson na cidade. Então, há que se pensar também nesse caminho. Obrigada, vereadores. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Nicolas Martins. Presidente, nobres colegas, fazendo o destaque que o vereador Paulo lembra, Rio Mãe e Santa Luzia também receberão. Eu faço essa fala porque é o seguinte, recentemente, e tem a ver com o assunto, presidente, eu estive numa reunião com o pessoal do bairro Pio Correia para tratar sobre a obra e entrou-se na situação do rotativo também. E também existia no bairro Pio Correia essa demanda. Tá, mas e aqui? Vai ter? Não tem? É residencial? Enfim, vai, não vai. E teve um momento em que a própria diretoria de trânsito destacou na reunião que
Ah, mas isso foi aprovado na Câmara de Vereadores. E aí eu fiz questão de destacar. Foi aprovado na Câmara de Vereadores a existência do rotativo, mas quem define a rua em que vai passar é um decreto do Poder Executivo. Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado quando a gente falar sobre rotativo e sobre diversos assuntos, porque muitas vezes se encontra a justificativa de mas foi aprovado no Legislativo. Mas os vereadores aprovaram. Não, nesse caso, inclusive, do rotativo, a Câmara aprovou a existência do rotativo, certo? Mas a definição das ruas, isso passa diretamente por um decreto do Poder Executivo, para ficar muito bem clara essa situação. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 99/2023, autor Nicola Martins. Estudos visando a mudança das faixas de pedestre localizada de frente às paradas de ônibus. Requerimento 95/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe quando será realizado o reparo na quadra de esportes na Escola José Cesário da Silva, localizado no bairro Nossa Senhora da Salete. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 96/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se existe projeto para a pavimentação da Avenida das Lagoas, localizada no bairro São Simão. Em caso de resposta afirmativa, qual a previsão para a realização da obra? Em caso negativo, justifique. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 100/2023, autor José Paulo Ferrares. Manutenção dos equipamentos da academia ao ar livre na praça do bairro Pinheirinho, localizado na rua Imigrante Melé. Indicação 101/2023, autor Júlio César Kaminski. Pintura de Yellow Box no cruzamento das ruas Giacomo Sônigo Neto com Raimundo Procópio Nunes, bairro Pinheirinho. Indicação 102/2023, autor Júlio César Kaminski. Recuperação das lajotas da rua Francisco de Assis Macarini, distrito de Rio Maina. Indicação 103/2023, autor Júlio César Kaminski. Substituição da lâmpada queimada do poste localizado na rua Rosita Danovix Fristes, de frente à casa número 700, bairro Jardim Angélica. Indicação 104/2023, autor Júlio César Kaminski. Pintura de Yellow Box no cruzamento das ruas Giacomo Sônigo Neto com Valdrílio Manuel Serafim, bairro Pinheirinho. Indicação 105/2023, autor Júlio César Kaminski. Substituição da lâmpada queimada do poste localizado na rua Fernando Zanata, de frente à casa número 625, bairro Jardim Angélica. Requerimento 97/2023, autor Daniel Frederico Antunes. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: existe projeto para ampliação das vagas para alunos da rede municipal de ensino? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 98/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando: em relação à Concorrência Pública 136/2021, que objetiva a contratação de prestação de serviço de coleta de resíduo, requer-se saber: a. Envio da ata da sessão da referida licitação. B. Que se encaminhe os contratos emergenciais realizados. C. Porque a empresa vencedora da licitação não assume a condução dos trabalhos. D. Porque atualmente paga o valor de 300 mil a mais pelo serviço de outra empresa, tendo em vista que o contrato emergencial aderiu-se à terceira colocada na licitação, cujo valor cobrado soma-se 7 milhões anual a mais que a primeira colocada na licitação? E qual a justificativa para não realizar a determinação
relacionada no processo @PAP 22/800-537-00 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, e F, que envie todo o processo licitatório requencialmente contendo os recursos realizados pela primeira colocada. O requerimento está em discussão. Com a palavra a autora do requerimento, vereadora Giovana Vitor Mondardo. Nobres colegas, vim cheio de pauta essa semana, né? Mas é porque, de fato, acompanhei na semana passada que esse assunto que trago através desse requerimento tomou repercussão via imprensa, né, durante a semana, e também foi pauta da discussão no horário político, na semana passada, com argumentações do vereador Arleu da Silveira, que agora segue ao Executivo, e do vereador Nicola, que me recordo foi isso, e alguns declinaram, não se manifestaram a respeito. Me preocupa, vereador, porque eu fui investigar e tentar entender um pouco mais, né? Porque acho que o que jornalistas fazem não é levantar acusações sobre as pessoas. Não é jornalista que acusa. Ele levanta a informação. E eu fui atrás do restante. No Ministério Público do Estado de Santa Catarina, são quase 10 mil páginas sobre esse processo. Alguns vereadores eu sei que já tiveram acesso. É só pedir a chave junto ao Ministério Público que dá para acessar. Todo mundo pode ter acesso. Então, vereadores, me chama a atenção porque eu vou contar essa história exatamente como aconteceu para a gente poder entender se isso nos causa preocupação ou não. Ninguém está acusando. É um questionamento. Se tem uma decisão do Tribunal de Contas, se tem uma investigação de 10 mil páginas do Ministério Público, isso é acusação? Ou é uma investigação? É uma investigação, no meu ponto de vista. Então, vamos lá. Foi aberto um processo licitatório, onde 3 empresas se inscreveram, uma delas de Porto Alegre, que foi a primeira colocada, e outras 2, uma aqui de Criciúma, a última colocada, com um valor maior dessa licitação. Nesse sentido, vereadores, essa primeira ganhou, e no processo recursal não teve nenhum recurso, ninguém procurou, nenhuma dessas empresas procurou fazer recurso. Depois que passou, a última empresa, a Hackley, diga-se de passagem, a mesma empresa, aparentemente, que presta serviço e prestou também nessa está passando por uma investigação agora lá em Tubarão. A mesma empresa, essa última empresa, aliás, entrou com um processo pedindo, né, com um recurso pedindo, dizendo, olha, não, essa primeira e essa segunda não tem aterro sanitário. Estamos falando aqui de resíduos sólidos, colegas, e a quem está nos acompanhando também, que é quem mais interessa. Eles não têm resíduos sólidos, mas isso não era previsto e não era pedido no edital, na inscrição das empresas. Portanto, essa primeira colocada disse, não, então eu vou recorrer ao Tribunal de Contas e ele vai olhar se eu tenho que ter aterro sanitário ou não tenho. Porque eles têm, claro, a destinação que é obrigatória. Se eles queriam com maiores critérios, tinham que ter colocado no edital primeiro. Vamos lá. Chegou essa decisão do Tribunal de Contas, que é o seguinte, cumpra-se a licitação, que é para a primeira colocada, que entrou com pedido, para que esse recurso que foi feito pela última colocada não seja considerado, seja revisto. O Tribunal de Contas disse, não, está certo, quem tem que assumir é a primeira colocada com valor mais baixo para assumir assumir os trabalhos da coleta seletiva do município de Criciúma. O que aconteceu? Foi feito um contrato emergencial, ignorando essa decisão do Tribunal de Contas, porque até aqui me parece que foi só ignorando. Estou tentando entender ainda qual o motivo do Executivo, e é por isso que encaminha essas perguntas, vereador. Foi feito um contrato emergencial, e adivinha quem foi contratado? A última colocada do processo licitatório. Com um valor, diga-se de passagem, eu imaginei, não, então deixa eu ver aqui o valor desse contrato emergencial. Imagino que essa última colocada agora vai cobrar menos, né? Menos do que propôs antes. Porque ela já sabia quanto que era. Não. Seguiu o mesmo valor. Aliás, 100 mil a mais, para ser bem justa. E eu li isso de cabo a rabo, mas claro que eu não li 10 mil páginas ainda. Estou no processo. Porque lá tem entrevista com advogadas dessa empresa que entrou. Enfim, tem 1 milhão de notas. Mas como aqui meu tempo está acabando,
Quero dizer que hoje o município de Criciúma paga quase R$300 mil a mais nesse contrato emergencial, porque não cumpre a decisão do Tribunal de Contas de fazer com que essa empresa de Porto Alegre assuma os trabalhos da coleta seletiva do município. Ora, e aqui, vou ser bem justa também, nada tem relação com a Operação Mensageiro. Não se tem prova de que há relação. Não tem relação. Mas há que se pensar o porquê que Criciúma decidiu pagar mais e não tem essa... E aí, por isso, peço satisfação ao município para poder prestar esses esclarecimentos. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Nicola Martins. Senhor presidente, nobres colegas, não sou líder do governo, vereador Jair. Sobre essa situação, na última sexta-feira, eu e o vereador Manuel Rosengue, presidente da Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento, eu, secretário, o vereador Antônio Manuel, vice-presidente, não pôde estar presente, mas eu e o vereador Manuel Rosengue, na última sexta, às 14h, estivemos no Ministério Público, conversando com o promotor, colocando a casa e a comissão à disposição. Inclusive, nós dois recebemos a chave de acesso, realmente são quase 10 mil páginas. Hoje, inclusive, assisti a alguns dos depoimentos que estão lá. Fiz algumas anotações para buscar mais informações também. A situação da semana passada, até o próprio jornalista Denis não conseguiu compreender muito bem a minha fala. O que eu quis dizer é o seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente acusa e tomar muito cuidado quando a gente defende. Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente faz esse tipo de pronunciamento, tanto de acusação quanto de defesa. Porque, posteriormente, as situações podem mudar e a palavra falada, né, a palavra solta ao vento, não retorna. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Esse foi o teor da minha fala na última semana, mas apenas destacar aos colegas, e está disponível a todos os colegas, como a própria vereadora Giovana destacou, a senha é só solicitar ao promotor, mas eu fiz o download do processo e deixo disponível também aos colegas, sob minha responsabilidade, e para que analisem junto essas 10 mil páginas. O próprio promotor disse: se a Câmara de Vereadores puder nos auxiliar a analisar essas 10 mil páginas, está à disposição para ajudar a analisar também esse processo. Mas nós estamos acompanhando enquanto Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento também. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 106/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Reparos na pavimentação com lajotas na rua João Abílio Braz, número 101, bairro Santo Antônio. Requerimento 99/2023, autor Juarez de Jesus dos Santos. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando a seguinte informação. Tendo em vista que, no corrente ano, a Semana Municipal de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista, TEA, se aproxima, questiono quais as ações foram programadas pelo Poder Executivo no intuito de efetivar a legislação em tela. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Juarez de Jesus. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, público que nos assiste aqui no plenário e através das redes sociais. Então, esse requerimento, buscando informação sobre as ações que serão realizadas pelo Executivo na semana de conscientização do transtorno espectro autista. Eu fui quase que intimado pelas lideranças que trabalham com essa pauta, com essa demanda, com essa bandeira, porque comentaram que o ano passado as ações foram... qual a palavra que eu vou utilizar aqui? Foram quase que
irrisórias, quase que não existiu. Mas a lei foi sancionada em 8 de março de 2022, tinha pouco tempo. Pode ser. Então, eu já estou fazendo esse requerimento. Eu sei que falta também só quase menos que 30 dias. Mas penso eu que o Executivo já deve estar se programando, porque realmente há uma necessidade. O objetivo da lei, a lei é 8.078, foi uma lei que foi em conjunto com a Frente Parlamentar sobre Drogas e Saúde Mental, pela qual preside nosso colega vereador Manuel Rosengue, e tem como objetivo informar e orientar a população sobre o autismo, a importância do diagnóstico precoce, as formas de tratamento, os serviços de apoio à família e o respeito ao cidadão autista. Então, é uma lei que é de extrema importância e precisa realmente ser levada a sério. Então, que realmente a Secretaria de Saúde, de Educação, realmente possa fazer ações que venham realmente de encontro com esse público que merece tanta sensibilidade por parte do poder público. Era isso, senhor presidente. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 107/2023, autor Juarez de Jesus dos Santos. Pintura de sinalização horizontal de trânsito, faixa amarela quadriculada na rua Saldanha da Gama, esquina com a rua Arthur Souza, centro. Requerimento 100/2023, autor Daniel Frederico Antunes. Envio de expediente ao governador do estado de Santa Catarina, solicitando as seguintes informações. Questiono sobre a possibilidade de ampliação dos horários de atendimento ao público na agência da Casan dentro do shopping dela. Atualmente, o horário de funcionamento é das 10 às 16 horas, dificultando, então, o acesso à população que precisa utilizar os serviços da agência e estão em seu horário de trabalho. Existe algum projeto ou intervenção de flexibilizar os horários para melhor atender a população? Em caso de resposta negativa, por qual motivo não será possível a ampliação de horário, facilitando o acesso do cidadão? O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Daniel Frederico Antunes. Senhor presidente, colegas, vereadores e vereadoras, quem nos assiste também de forma virtual. Há 2 semanas, precisei também me dirigir ali ao Serviço de Atendimento ao Cidadão da Casan e faço aqui uma pergunta a todos os vereadores. Eu acho que pelas polêmicas e discussões que temos tido, inclusive numa comissão temporária da Casan, todos os colegas aqui sabem onde hoje está o atendimento ao cidadão da Casan? Todos? Pois é. Dentro do shopping Della Justina. Até então, local central, né, próximo ao terminal de ônibus até, de fácil acesso às pessoas. Mas o questionamento aqui é quanto ao horário, senhores. Eu cheguei ali por volta de, acho que 15 para as 9 horas. Aquele corredor do shopping já estava lotado. Um pouco sentado, alguns senhores, alguns idosos, ali sentado, né, em locais próximos, em algumas cadeiras que estavam por ali no corredor, e até meio que, eu não diria dificultando, mas próximo às portas das lojas do shopping. Logo mais à frente, ao ponto da Casan, está também o IGP, onde hoje são extraídas, né, as carteiras de identidade, e que inclusive hoje estou protocolando um outro requerimento, mas isso vamos comentar em momento oportuno. Bom, às 10 horas, os funcionários vão chegando e distribuem a senha e faz tipo uma triagem para cada assunto que ali, né, vão resolver naquele setor. Mas eu me atenho aqui ao horário, que pudesse ser ampliado. Porque das 10 às 4, tem pessoas que às vezes trabalham nesse horário, queriam resolver os seus problemas. E naquela semana que eu fui, foi logo após o problema ali que tivemos das adutoras. E vocês não têm noção. Eu imagino que pelo horário que eu fui atendido, tinha mais ou menos umas 20, 25 pessoas na minha frente. E 90% foram questionar o aumento da tarifa. E aí, senhores, assim, ó, o tempo de atendimento que levou para alguns idosos, senhor,
O senhor tem que trazer, bater uma foto. Mas como que eu vou bater uma foto? Idoso que às vezes não tem um aparelho celular, que hoje facilita para a gente fazer o registro da foto. Mas o senhor tem que trazer. O senhor tem que preencher isso daqui, ó. O senhor tem que achar alguém que preencha isso para o senhor, para fazer a sua justificativa. Dependendo de cada caso, o atendimento é demorado ou não. Se eu não me engano, são 3 ou 4 atendentes. Enfim, peço aqui que haja uma sensibilidade por parte do governador e também né, que determine isso ao presidente da Casan, que amplie esse horário, que possa abrir mais cedo e terminar um pouco mais tarde. Porque eu imagino que ali os servidores eles devem ter uma carga horária de 40 horas semanais, né? E que possam ampliar isso, facilitando a vida do cidadão. Quando procura ali uma informação, resolver um problema, né? Lá da sua casa, do seu endereço, que seja ampliado. E que o cidadão possa ter mais acesso dentro da ampliação deste horário. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 101/2023, autor Obadias Benones da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. É possível a elaboração de plano de estudo para a criação de software que permite aos responsáveis pelo Paço Municipal monitorarem a situação de validade de CNHs, assim como infrações cometidas por servidores que utilizam os veículos oficiais do município? De que forma esses softwares podem monitorar a documentação de carro oficial, como IPVA, DPVA, VAT, e para que os meses estejam regularizados? Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Obadias Benones. Senhor presidente, muito boa tarde, boa noite já, quase bom final de tarde, boa noite. Cumprimentar os vereadores novamente também. Esse meu requerimento é um requerimento, de fato, para provocar uma evolução, para a gente evoluir, avançar um pouquinho nos equipamentos. TI da prefeitura, os meninos que cuidam lá, muito bons. E diante dessa situação que aconteceu, até citado aqui pela vereadora Giovana Mondardo já, a gente com certeza ficamos preocupados e já investigamos, corremos atrás de informações. A minha proposta, de fato, falar bem claro aqui, é ter... existe o portal de transparência, tem aquele... Alguém me ajuda aí a me lembrar que o prefeito consegue acompanhar os carrinhos andando ali, como é que chama aquele programa lá de monitoramento. Tem vários tipos de programa que às vezes poderia até só evoluir com eles, ok? Cada servidor que tem a sua permissão para dirigir, eu deveria receber esse programa, mandar as informações. O ano que vem você tem que renovar a sua carteira. O que não pode é um servidor público estar motorista conduzindo um veículo com a sua carteira vencida. A gente não pode fechar os olhos para isso. Mas não deu para controlar isso. Então, crie-se alguma coisa para controlar. O carro está com o documento atrasado. Esse é o famoso... Todo mundo entende isso, né? O documento atrasado. Então, gente, não dá para uma pessoa, às vezes, cuidar de tudo. É difícil. Então, faz o seguinte, faz um programa no computador. O computador é tecnologia tão avançada. Crie alguma coisa para que esse programa passe as informações, daqui 4 meses ou esse ano, sei lá. Eu não sou técnico da área, estou só dando uma ideia, estou sugerindo por meio de um requerimento, para que a gente possa, é inadmissível, vou dizer para você, até vergonhoso, né, a gente ter, do governo, né, a gente abater um carro, documento vencido. Não pode, isso não pode acontecer, não dá. Mas então essa é a minha provocação, na tentativa de provocar uma evolução nesse sentido, criar alguma coisa, não precisa ser portal de transparência, algo que seja interno para que quem comanda o transporte possa ter todas essas informações e então a gente não ter problemas
com motoristas com a sua carteira vencida, com carros com suas documentações vencidas. Então, nós estamos falando de questões públicas, né, gente? Dinheiro público, pessoas, a gente tem que cuidar disso também. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Márcio Darós. Não vai dar para terminar. Senhor presidente, colegas vereadores, boa noite. O município ele tem o sistema, o Beta Frota. O Miri foi meu chefe no pátio, sabe como funciona. Ele é uma ferramenta que o município tem realmente para ter esse controle. A Roseli também, como secretária, também sabe como funciona. Questão, não vou estar defendendo. Não estou defendendo que o carro tem que andar com o documento atrasado. É que se tem uma multa, tu já não consegue fazer o emplacamento. E às vezes acontece de não identificar o condutor que levou a multa. Aí o que acontece? Vai para a procuradoria, até dar a legalidade para o município pagar essa multa da forma legal ou não. Então é onde acontece esse contratempo entre o município para poder fazer essa legalidade do município poder estar pagando uma multa quando não tem identificação do condutor dessa multa. A ferramenta tem, vereador, eu acho que o que precisa realmente é de ter alguém ali, cada secretaria, de botando essas informações a mais, até porque era um setor, de quando eu fiquei no pátio, eu tinha na época um funcionário que só fazia esse serviço. Em 2016, não quero estar enganado, 2016, foi respondido alguns requerimentos dessa casa, um até pelo colega vereador o Júlio Kaminsky, sobre a questão de abastecimento, um deles, e a gente passou o que está dentro do Beta Frota. Agora, se está tendo continuidade hoje nesse trabalho, realmente eu acho que o requerimento, ele com certeza tem que ser provocado isso, para justamente estar tendo essas informações. Você da parte, sim. Obrigado pela parte. Se existe o programa, vereador Márcio, com muito respeito, ele não está funcionando. Porque senão nós não teríamos um carro na rua com aquela documentação. E se não se identifica a multa, quando eu sou o condutor, eu sou o motorista, o servidor, peguei o carro, não tem um controle que alguém anote, ou que poderia lá, quem pegou o carro foi o vereador Juarez, o funcionário Juarez pegou. Aí tem que ir para a procuradoria para identificar quem foi e o funcionário não paga a multa? Não, na realidade, pode até ser, em muitos casos, até identificado quem era o motorista, mas às vezes ele não faz mais parte do município, às vezes já foi exonerado ou no seletivo, e aí aonde vem a complicado, não que o município não pague essas multas, ele pague, mas ele precisa de uma ferramenta que dê os poderes legais para poder estar fazendo esse pagamento. E depois o município vai atrás para fazer a cobrança dessas multas. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador pastor Jair Alexandre. Não vai dar tempo. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, eu ouvi aí, mas eu não consigo conceber isso. Que um motorista contratado pela prefeitura, motorista, tem a carteira, está com a carteira suspensa, documento do carro oficial, documento atrasado. Vereador Márcio, eu não consigo entender isso. Como é que deixa uma pessoa dessa com a carteira suspensa, com o documento do carro atrasado? Isso é absurdo. Eu, diante de uma situação disso, o que eu faria? Olha, se eu fosse funcionário do patrimônio municipal, reunia tudo isso.
reunir para ver, vamos ver os motoristas, onde é que estão, as carteiras estão suspensas, estão renovadas, porque ocorre até, de repente, aquele prazo que se tem ali, vereador Márcio, a pessoa esqueceu, mas corre lá para renovar a carteira de habilitação. Mas tem N motivo de suspensão de carteira, de renovação, enfim. Mas documento do carro atrasado no município, isso é um absurdo. Né? Isso é um absurdo. Eu acredito que o secretário, o diretor, alguém responsável, tem que responder, tem que questionar, tem que... Meu Deus do céu, onde é que nós estamos? Daqui a pouco, então, que segurança você vai ter de colocar um carro público na mão de um motorista para fazer... nós temos aqui, na área da educação, nós temos um motorista, em várias secretarias do município, nós temos que fazer um pente fino, tem que verificar os motoristas, a habilitação, se estão a renovação, a documentação do carro, tem que fazer um pente fino, pessoal. Porque depois de quem que é a culpa daí? De quem que é a culpa? Não é do município? Pode, dou a parte, imagine, tenho 2 minutos para você falar à vontade, vereador Márcio. Oi? Pastor Jair. Oi. Não entendi. Pastor Jair, eu não estou defendendo a questão de andar com o carro sem documento. Não. Eu estou dizendo que a ferramenta ela existe. A ferramenta ela existe. Eu estou dizendo que eles têm. Nós temos sistema. Eu não estou dizendo que é para estar andando com o carro com documento atrasado, sem carteira. Até porque o próprio sistema, cada motorista para abastecer, ele tem uma senha. E se a carteira dele não está em dia, ele não consegue abastecer. E é justificativo como é que aconteceu agora? Então, com certeza não foi ele que abasteceu, né? Mas, enfim, eu não estou defendendo, só estou dizendo que o sistema tem que botar em prática. Se existe uma ferramenta, e uma ferramenta que não foi gratuita para o município, foi um preço pago, né? Se o aplicativo foi pago um preço, né, por essa ferramenta. Essa ferramenta tem que funcionar, o que não pode ocorrer o que aconteceu. E olha, vamos colocar aqui, se não fizer um pente fino, tem quantos aí que estão dirigindo o documento de carro, quem sabe? A gente tem que verificar isso. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Senhor presidente, nobres colegas, somente para desmarcar a nossa reunião de amanhã à tarde da Comissão Temporária Especial, das 14 horas, porque o doutor Diógenes viria amanhã, mas ele tem uma situação familiar que já foi remarcada para a próxima semana, então dia 14. No entanto, amanhã às 8h30 da manhã, saímos aqui da Câmara de Vereadores. Até agora no carro estamos eu e o vereador Kaminski. Aqueles vereadores que quiserem nos acompanhar com o carro da Câmara, sairemos daqui às 8h30 para visitar o Cisan Sul, às 9h30, lá na cidade de Orleans, certo? Aí só depois me procurem para a gente poder ajustar a questão dos carros ali, aqueles que tiverem interesse em ir. Obrigado. Devido... Deixa eu ler as indicações. Indicação 109/2023, autor Jair Augusto Alexandre. Repintura da faixa de pedestre localizada na rua Antônio de Luca, bairro Pio Correia. Indicação 110/2023, autor Obadias Benones da Silva. Recuperação da capa asfáltica na rua Lucas Peruque, bairro São Defende. Indicação 111/2023, autor Obadias Benones da Silva. Recuperação da capa asfáltica da rua Pedro Manuel Lourenço, bairro Mina do Mato. Devido o nosso tempo regimental estar esgotado, o requerimento a partir do requerimento 102/2023, as matérias ficarão para a próxima sessão. Questão de ordem cedida ao vereador Manuel Rosen. Essa questão de ordem... Está funcionando aqui o microfone? Tá. Essa questão de ordem é para retificar ali retificar não,
complementar a informação sobre a live que será transmitida pelo nosso Instagram na próxima quarta-feira, às 19 horas, será pelo @Manuel Rosengues, a live sobre... Não pode, hein? E outra coisa é agradecer também o tempo cedido pelo vereador Júlio Kaminsky. Obrigado. Entendido, plano vereador. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Manuel. Vereador Manuel. Toninho. Confirmação do quórum, Toninho. Não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá amanhã, dia 7 de março, no horário regimental. Boa noite a todos.